Gente, e o que tudo isso tem a ver conosco? Além do fato de cair no revestibular. Essas teorias, né, do Montesquieu, da divisão dos poderes, elas se perpetuam até hoje na maioria dos estados. E ela é base para a maioria das constituições liberais, como eu já falei. Só que, como tudo se atualiza, ela também se atualizou de uma forma institucional para a gente. E um dos elementos que a gente tem que adicionar a essa questão da divisão dos poderes, principalmente quando a gente está falando de Brasil, é uma conjunção um pouco complicada que se chama presidencialismo de coalizão. Que é muito simples, vocês já vão entender. Primeiramente, como que a gente pode definir o Estado brasileiro? Como é que é o nome do Brasil? Uma coisa que eu já perguntei para vocês em aula. Brasil se chama República Federativa do Brasil. Ok? E esses nominhos sempre são muito importantes, né? Porque eles não estão aí de graça. Eles estão para demonstrar como é que funcionam algumas coisas. Então, quando a gente está falando de Estado brasileiro, a gente está falando de uma república, a gente está falando de uma federação, a gente está falando de democracia, a gente está falando de presidencialismo, de bicameralismo e de economia de mercado. Mas o que raio significa cada coisa? Quando a gente fala de república, essa palavrinha remonta à República Romana, que vai ser aquela divisão que todo mundo já sabe. República significa res pública, e a coisa pública que funcionaria para definir a separação do público e do privado dentro do governo. O que é da pessoa do governante é somente dele, é privado. O que é da nação é somente da nação, é público. E essas duas instâncias não podem se confundir. Quando a gente está falando de federação, a gente está falando de estados autônomos, como por exemplo São Paulo, como por exemplo Amazonas, que são entidades separadas, de certa forma, mas elas são autônomas, elas são levemente independentes, mas elas se juntam para formar um estado único. É um pouco complicado a gente pensar, porque tanto as nossas entidades da federação, que são os estados, quanto o Estado Nacional é a mesma palavrinha. Mas um fica com letra maiúscula, o outro com letra minúscula. Então, se atentem. Quando a gente está falando de democracia, a gente está definindo um sistema de governo. A gente já está falando, claro, também, de uma democracia indireta. Ou seja, uma democracia representativa. Que vai ser um tipo de governo que vai respeitar o Estado democrático de direito, ou seja, a questão dos direitos está incluída, e ela vai se dar a partir de representantes do povo. Já que a gente não consegue mais fazer como Atenas, de irmos à Assembleia, já que a nossa cidadania é muito mais ampliada do que era a cidadania ateniense, hoje em dia nós precisamos de representantes para conseguirem cuidar da coisa pública, para que as pessoas façam e consigam concretizar as outras funções dentro da sociedade, que seria a questão do trabalho. Quando nós falamos de presidencialismo, a gente está se opondo ao sistema parlamentarista. Que é majoritariamente diferente para esses dois. No sistema presidencialista, o presidente vai acumular as funções de chefe de Estado e chefe de governo. O que isso significa? Chefe de Estado vai ser aquele que vai representar o Estado Nacional junto às outras nações. Então, ele principalmente vai lidar com as questões de relações internacionais, políticas exteriores, guerra, paz, coisas assim. Enquanto o chefe de governo vai ser aquele que vai gerir e vai administrar e organizar o Estado internamente. Ok? Dentro do presidencialismo, nós temos o presidente fazendo essas duas funções. Dentro do parlamentarismo, o mandatário, pode ser um rei ou um presidente, vai ser o chefe de Estado.
e o primeiro-ministro do parlamento, cada nação aí vai eleger seu primeiro-ministro conforme acha mais divertido, vai ser esse chefe de governo. E ele vai ser o chefe do poder executivo. Pois bem, a gente ainda tem o bicameralismo no Brasil. O que é o bicameralismo? Bicameralismo significa que nós temos duas câmaras para o legislativo. Ou seja, nós vamos ter o Congresso Nacional, que é o órgão do legislativo, dividido em Câmara dos Deputados e Senado. Ok? E a gente ainda está falando de Brasil em uma economia de mercado. O que isso significa? Significa basicamente que nós estamos inseridos em uma economia capitalista. Então, nós temos que preservar algumas relações devido a essa inserção no capitalismo, devido às relações de mercado, devido às relações com o liberalismo, que é uma das questões que guiam o capitalismo, e também com o neoliberalismo, que são algumas interpretações dessa antiga, mas tão atual, doutrina, que vai trazer outros elementos. A gente vai discutir um pouco mais para frente no curso essa questão do neoliberalismo, que é um pouquinho mais delicado, e por enquanto a gente vai primeiro terminar o presidencialismo de coalizão. Mas Letícia, que raios é o presidencialismo de coalizão? Que palavra feia. Tem é feio, gente. Fazer o quê? Mas foi um termo que o professor Sérgio Abranches cunhou em um artigo dele de 1987. E depois vocês me digam nos comentários se esse artigo está muito desatualizado ou se ele ainda está legal para explicar algumas das nossas questões de hoje. O que acontece? O professor Sérgio Abranches, ele, estudando a questão do presidencialismo e do parlamentarismo em diversos países, escreveu esse artigo para falar como é que funciona o Brasil, né? Ou mais ou menos como é que funcionava o Brasil na redemocratização. Que a gente sabe que a gente teve a ditadura militar até 85 e a gente vai ter uma redemocratização por essa década de 80. E depois a gente vai ter a nossa querida Constituição Cidadã, feita em 1988. O que acontece? Para a gente pensar Brasil, a gente está pensando sempre em um país com peculiaridades, como qualquer país. O Brasil, ele tem uma das suas peculiaridades, que são as disparidades políticas. Em que sentido? A gente consegue juntar num lugar só formas extremamente atuais de lidar com conflitos, de lidar com lei, com formas extremamente arcaicas. Como assim? A gente consegue juntar, por exemplo, falando dessa época do Sérgio Abranches, a Constituição Cidadã, que é uma Constituição baseada nos direitos humanos, foi uma Constituição muito elogiada pelos órgãos internacionais. A gente conseguia juntar ela com certas estruturas de clientelismo. E o que é clientelismo? Jogando no Google, de uma forma muito rápida, é a troca de favores entre quem tem o poder e quem vota. Então, essa situação, ela consegue engessar um pouco e atrapalhar a forma como o Estado consegue organizar a sociedade, ou então consegue responder às demandas da sociedade. Um dos dilemas institucionais do Brasil é como conseguir ordenar institucionalmente e de forma eficiente todas as heterogeneidades que a gente vai encontrar dentro da nossa nação. Que heterogeneidades são essas? Apesar de a gente saber que nós somos um Estado nacional, o Brasil é uma nação plural. Em que sentido? No sentido de que dentro do Brasil nós temos, começa que é um país enorme, né? Dimensões continentais. Então, nós vamos ter clivagens, ou seja, nós vamos ter diferenças, nós vamos ter rupturas, vamos ter descontinuidades entre as diferentes regiões do Brasil. Nós vamos ter descontinuidades culturais devido às diversas migrações e às diversas
colocações da população em certas regiões e em certas profissões também. O que isso tudo gera? Isso gera uma grande pluralidade de interesses. E isso, óbvio, vai se refletir na política. Como isso vai se refletir na política? Tanto pela formação de diferentes partidos, ou seja, vai ter partido pra caramba, porque cada um vai tentar atender um interesse de classe, um interesse de região, um interesse social específico, né? E isso também vai gerar, com essa proliferação de partidos, uma certa instabilidade entre o executivo e o legislativo. Porque, segundo Sérgio Abranches, essa, na verdade, é uma característica histórica e crítica do Brasil. Infelizmente, o nosso executivo e o nosso legislativo não costumam concordar muito. Bem, com a nova república, que foi o governo que se instituiu a partir de 1985, ou seja, nós hoje vivemos na nova república, em um momento de crise da mesma. Vamos ver como é que a gente sai daqui. A gente vai ter um quadro econômico mais desenvolvido do que era antes da nova república, mas ao mesmo tempo nós temos algumas coisas engessadas por causa dessas velhas ordens, né? Daqueles grandes domínios familiares, as grandes oligarquias que a gente sabe que ainda funcionam, que ainda dominam a política do nosso país. Eu não vou citar nomes, porque dar nomes aos bois, às vezes, é meio feio, né? Mas tudo bem. Eu acho que isso também é uma coisa que vocês conseguem achar um pouquinho fácil na internet. Bem, o Sérgio Abranches, então, ele vai falar dessa questão de se ter muitos partidos, de se ter muitos interesses. Para ele, isso vai se definir enquanto multipartidarismo. Esse termo não é do Sérgio Abranches, ele se utiliza. O que é o multipartidarismo? É quando 4 ou mais partidos conseguem, a partir da votação e da eleição, mais de 5% das cadeiras do parlamento. Ou seja, ou do Senado, ou da Câmara, ou do Congresso Nacional como um todo. Isso vai ser o multipartidarismo. O multipartidarismo é bom, é ruim? Isso não importa. Porque assim como Montesquieu, a política, você não pode tentar colocar instituições dos outros para a gente, né? Então, a gente tem que analisar a nossa própria estrutura. Por enquanto, para o Brasil está ok a questão do multipartidarismo. O multipartidarismo não é o problema. O problema, às vezes, é como se equacionam os conflitos políticos. Porque como a gente sabe, ou todos nós devemos saber, política significa discussão e debate. Isso já significava para os gregos e isso continua. Por quê? Porque são diversos interesses e é um país só. E um país com um orçamento só. Principalmente quando a gente está falando de interesse, a gente também está falando de dinheiro. Então, o problema não é o multipartidarismo, mas como esses partidos estão dialogando e estão construindo as políticas públicas dentro do Estado Nacional. Uma das formas desses partidos se relacionarem são as coalizões. E daí o nome presidencialismo de coalizão, que é uma coisa específica do Brasil. Segundo esse texto, Sérgio Abranches, isso é uma particularidade nossa e ele está com o nosso nominho assinado. Só tem agente de presidencialismo de coalizão. Por quê? O que são as coalizões? As coalizões vão ser as alianças entre os partidos para que o presidente consiga governar. Seria se garantir a governabilidade. Por quê? Porque quando você tem um presidente e você tem um congresso, você tem diversos interesses representados pelos partidos, já que a gente está falando de democracia representativa. Esses interesses têm que dialogar, porque senão quando você coloca numa votação, cada um vota por si, cada um vota de um jeito e você não sai do lugar. Então a coalizão, ela vem nesse sentido de se formar alianças entre os partidos para que você consiga passar projetos de lei, para que você consiga barrar algumas coisas que vão ser contra o próprio governo. Dentro da coalizão, a gente tem 2 eixos principais.
um eixo partidário e um eixo regional. Por que isso é importante? Porque quando a gente está falando de presidencialismo de coalizão, a gente está falando de negociação e de negociata. Em que sentido? No sentido de que o presidente vai ter que, dentro da formação da coalizão, já começar a encaixar quem vai para qual ministério, quem vai ocupar qual cargo. E, em geral, quando a gente está falando de Brasil, a gente ainda tem que levar em conta as estruturas arcaicas, né? Então, a gente ainda tem alguns probleminhas para resolver. Mas, enfim, a formação da coalizão, ela acontece na aliança eleitoral, ou seja, antes da eleição, os partidos já estão conversando entre si para saber quem vai apoiar quem vai conseguir lançar um presidente, quais são os partidos que vão se ajudar na corrida eleitoral. Eleito o representante da presidência, os partidos vão sentar para discutir a Constituição do governo. A Constituição Federal? Não. Eles vão discutir como esse governo vai funcionar. Ou seja, se São Paulo vai ficar com qual ministério, se a gente vai colocar esse partido ou outro em tal ministério. Principalmente isso quando você está falando de executivo. Tá? E, então, é nesse momento da constituição de governo que a coalizão se dá um pouco mais forte. O terceiro momento é realmente a afirmação da coalizão. Que vai ser o quê? Vai ser quando o governo começar a andar. Qual que é o problema da coalizão? O problema da coalizão é que os partidos se formam exatamente porque eles têm interesses diferentes. Então, como você vai conseguir fazer duas pessoas com interesses diferentes se juntarem para fazer um governo? Em geral, a gente fala assim, nossa, ia ser tão bom, né? Se fosse uma coisa tipo Rousseau, vontade geral, vamos dar as mãos, fazer um governo muito bom. A gente sabe que, infelizmente, não é assim. Então, cada coalizão, ela vai ter que respeitar alguns princípios que os partidos vão colocar. E a manutenção dessa coalizão vai depender do desempenho do governante em manter os interesses da coalizão e ainda conseguir manter os interesses dos eleitores, ou seja, da base. Muito complicado, porque muitas vezes as coalizões e os eleitores têm interesses diferentes. Então, você tem que começar a fazer concessões, e é por isso que a política é só negociação. Então, você tem que negociar um pouco daqui, um pouco de lá, para conseguir fazer com que fique todo mundo mais ou menos feliz. Entendeu? Vamos lá. Se o representante não cumpre isso, o que acontece? Acontece que você pode ter uma ruptura na coalizão. Vamos lá. Como é que começa? Começa com uma fragilidade dessa coalizão. Por exemplo, o vice-presidente da República começar a falar que ele não concorda com a presidenta da República e ele começa a questionar a legitimidade da eleição dessa própria presidenta. Isso é um dos sinais que acontece uma fragilidade na coalizão. Posteriormente, ocorre uma ruptura e o partido que antes era um aliado vai para a oposição. Pois bem, o problema, na verdade, quando você está falando de coalizão, não são os números de partidos, mas exatamente essa questão da legitimidade, da representatividade. Porque sem legitimidade, um governo não se mantém. E sem representatividade também não. Porque se os eleitores, se a base não se vê representada em seu próprio representante, o governo fica muito instável e sujeito a crises. Não é? Pois bem, o Brasil ele tem uma necessidade crítica e frequente de formação de coalizões para o seu executivo. Para quê? Para que você consiga formar uma boa Câmara, formar um bom Congresso, formar um bom governo, para que esse governo consiga fluir e você consiga aprovar algumas coisas, às vezes deixar outras de lado, mas manter uma coerência de governo.
Enfim, isso também indica que nem todo mundo está interessado em manter algumas coisas no país. Por exemplo, em manter uma boa educação, em manter coisas assim. Cada um tem seu interesse. E alguns desses interesses também são resquícios da República Velha. Se vocês lembrarem, a República Velha tinha aquela influência da política dos governadores, não é? Que era aquela política do café com leite, que fazia com que os governadores, cada um, ficasse alternando a questão do poder e dominassem cada um a seu momento a presidência da República. A gente sabe que isso ainda existe. E uma das coisas importantes para se colocar é que, quando a gente está falando de coalizão, a gente está falando dos dois eixos. Então, não é só o partido que importa. Quando você vai atribuir um ministério para alguém, às vezes, para você manter uma tradição política, você vai manter alguns ministérios na mão de alguns partidos e outros ministérios na mão de algumas regiões. Em que sentido? No sentido que o Ministério da Agricultura possivelmente vai ficar com os estados em que a agricultura é mais forte. Ok? Então, isso é tudo, são coisinhas que precisam ser contabilizadas quando a gente se fala de coalizão e quando a gente tenta entender um pouco a política brasileira. Não é só porque o presidente foi eleito que ele vai poder fazer o que ele quer. Primeiro, porque ele não é ditador. Segundo, porque o presidente não governa sozinho. E aí que a gente vai ver um pouco daqui a pouquinho com a divisão dos partidos, né? Que foi o que Montesquieu já falou, não dos partidos, dos poderes. Não é? Então, esse controle dos ministérios ele é muito importante para as coalizões. Por quê? Porque mantém algumas representações. E quem controla os ministérios não necessariamente são os partidos que têm mais cadeiras dentro da Câmara. Como assim? Alguns ministérios são cativos, a gente fala, dentro de para alguns partidos ou para algumas regiões. E às vezes partidos pequenos podem ter ministérios cativos por mais de 30 anos. Enquanto alguns ministérios mais centrais, né, quando se fala, sei lá, do Ministério da Fazenda, o Ministério Central, ele é essencial para a manutenção do governo. Aí você já tem uma disputa e uma negociação muito maior para saber quem vai assumir esse ministério. A colocação dos ministros não é em nada arbitrária. O presidente, ele não escolhe arbitrariamente quem vai formar o governo com ele. Na verdade, não é nem o presidente que escolhe. Porque quando a gente fala de presidencialismo, claro que a gente foca na figura do presidente. Só que o presidente, ele é um membro de um partido. Infelizmente, a gente precisa começar a quebrar um pouco isso, que as duas ditaduras do século XX fizeram a gente pensar, a ditadura Vargas e a ditadura militar, que é o chefe do executivo que faz tudo no país. Isso acontece quando nós estamos em regimes ditatoriais, e nem apenas. Mas o foco seria realmente no chefe do executivo. Quando a gente fala de democracia, a gente fala de poder compartilhado e de disputa constante de poder. Ou seja, a coalizão ela vai ser um elemento essencial para que você consiga organizar os grupos de poder e conseguir dar governabilidade. Porque às vezes o presidente pode propor uma coisa, mas o Senado não gosta dele, ele barra, ele veta. Então a coalizão é para isso. É para quê? Se o presidente precisar fazer alguma coisa, as câmaras do legislativo vão conseguir apoiar as decisões do presidente. Ok? Pois bem, qual ainda é um ligeiro probleminha do presidencialismo de coalizão? Já que a gente está falando de presidencialismo, a gente está falando que o presidente é o foco. Ninguém lembra, para quem, em geral, né, não estou falando que ninguém, pessoas que têm um pouquinho mais de atenção política, eles vão se lembrar. Mas, em geral, as pessoas não se lembram direito em quem votaram para deputados ou para senadores. Mas presidente todo mundo lembra. Porque é como se o presidente governasse sozinho. E isso não é real. É necessário que essa ideia acabe, porque o legislativo, ele é um dos poderes do país e ele pode, sim, atrapalhar a ação do presidente, se ele quiser atrapalhar, ou ele pode simplesmente
vetar as coisas que o presidente coloca se não for de seu próprio interesse. Pois bem, quando a gente está falando, então, do presidencialismo e da coalizão, a gente está falando que a bucha cai toda para o presidente. Ou seja, em um momento de crise, o Sérgio Abrantes percebe que qualquer instabilidade que ocorra na coalizão vai afetar a presidência da República. E isso pode fazer com que o governante seja completamente travado em suas ações e não consiga agir. E como, em geral, no Brasil, a gente foca mais no presidente do que no legislativo, a gente vai falar o quê? Exatamente, vai falar que a culpa é sempre do presidente. Coisa que não ocorre, já que dentro do Brasil, assim como dentro da maioria das democracias, nós temos a divisão de poderes. A partir disso, eu queria colocar para vocês, mais ou menos, como é que funcionam os nossos poderes, os nossos representantes, o que eles fazem e quanto mais ou menos que eles ganham. Que tal? Para o executivo e no âmbito federal, temos um presidente que, como eu já falei, ocupa o cargo e a função de chefe de governo e chefe de Estado. O seu salário mensal está em R$ 27.841,02. Juntamente com o presidente, nós temos os ministros. Atualmente são 39. O salário dos ministros acompanha o do presidente da República. E a função dos ministros é tanto de assessorar o presidente em suas funções, quanto de passar para as suas pastas, para os seus cargos e para os órgãos que derivem daí, as decisões tomadas em âmbito federal. Ainda existem alguns conselhos que têm a função também de aconselhar e assessorar o presidente da República em certos momentos. Já no Legislativo Federal, nós temos os deputados federais e os senadores. Essas duas câmaras juntas, formam o Congresso Nacional. Os deputados federais têm, como em todo legislativo, a função de criar leis, criar projetos de lei, criar emendas e, com isso, melhorar, de alguma forma, a aplicação também dessas leis e a atualização dessas leis de acordo com as novas circunstâncias sociais. O salário dos deputados federais está em torno de R$ 37.700 e, ao todo, temos 513 deputados federais ativos. Os deputados são eleitos de forma proporcional à quantidade de cidadãos de cada estado. Então, alguns estados terão mais deputados, com um máximo de 70 representantes, que é o caso de São Paulo, e outros terão menos, e o mínimo são 8 deputados para os estados menos populosos. Já os senadores têm uma função semelhante à do deputado, por também fazerem parte do legislativo, mas eles são em apenas 81 e eles são representantes dos estados como um todo. E são 3 senadores para cada estado da federação. O poder judiciário no âmbito federal é representado pelo Supremo Tribunal Federal, que conta com 11 ministros e que recebem um salário por volta de R$ 30.400. E acredito que isso varie para cada ministro, dependendo também do tempo de serviço e dos outros benefícios acumulados. O Supremo Tribunal Federal, como todo órgão do Judiciário, tem a função de jurisdição, ou seja, de dizer o direito, de dizer o que está contido na Constituição e defender a Constituição
daquilo que possa vir a lesá-la e dos projetos de lei que vão contra a lei máxima, que é a nossa Constituição de 1988. Eles ainda têm a função de solução de conflitos. E ele, como eu já falei, o Supremo é a maior instância do judiciário. Então não se começa um julgamento por ele. Se começa por outras instâncias locais, até chegar ao Supremo Tribunal Federal, se necessário. Para o âmbito estadual, falarei do estado de São Paulo, onde estamos localizados. No Executivo, nós temos um governador, que tem um cargo semelhante ao do presidente da República. No entanto, ele não vai fazer relações internacionais. Ele vai fazer uma relação entre o Estado e uma comunicação entre seu Estado e o governo federal. E o nosso governador ganha por volta de R$ 21.631,05. O governador é assistido ainda por secretários. São 26 secretários no estado de São Paulo e sua função também é de aconselhamento e uma função de administração de diferentes pastas dentro do estado de São Paulo. No Legislativo, temos os deputados estaduais, que têm uma função semelhante à dos deputados federais, mas sempre no âmbito estadual. Então, enquanto os deputados federais podem fazer uma medida que vai alterar a Constituição Federal, os deputados estaduais farão medidas que alteram as leis do Estado de São Paulo, que são ligeiramente diferentes de alguns outros estados, pois estamos em uma federação. E dentro da federação, os estados são autônomos. Nós temos sim que responder à Constituição, que é a nossa lei máxima enquanto país, mas ligeiras mudanças e ligeiras adequações podem e são realizadas em cada estado. São, ao todo, 94 deputados estaduais para São Paulo, e o salário de um deputado estadual corresponde a 75% do salário de um deputado federal. Façam mais ou menos a conta, e eu acredito que isso deva dar por volta de R$ 19.500, ou um pouco mais. Para o Judiciário Estadual, nós temos o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, cada tribunal regional vai reger o seu próprio estado e vai ter a mesma função do Supremo Tribunal Federal, que vai ser dizer a lei, dizer quais são os elementos da Constituição e das leis do Estado e vai solucionar conflitos internamente. Já no âmbito municipal, nós temos um prefeito dentro do executivo e nós teremos 25 vereadores para a cidade de Araraquara. Infelizmente, eu não consegui muito bem os dados de salários, pois essa é uma informação que não está disponível de maneira facilitada no site nem da Câmara, nem da Prefeitura. Infelizmente, isso não é uma coisa boa, não é positivo, e vai contra algumas medidas que estão se tomando de transparência. Então, é necessário, eu já mandei e-mail para a Câmara, já mandei e-mail para a Prefeitura, se vocês quiserem, vocês mandam também, pois é necessário que a população tenha acesso aos dados de maneira facilitada. Os dados da Prefeitura constam como de 2014, e os dados da Câmara de Vereadores é muito difícil encontrar. Eu encontrei as planilhas orçamentárias, que são documentos que são um pouquinho chatos e difíceis para ler. Então, os dados que eu tenho são dados desatualizados, são dados de 2013, que constavam com R$ 7.000 cada vereador de Araraquara e R$ 16.000 o prefeito de Araraquara. O salário de um vereador costuma ser 50% do salário de um deputado estadual. No entanto, não são todas as cidades que seguem essa mesma medida. Araraquara é uma delas, por isso eu não posso afirmar com certeza qual é o salário dos nossos vereadores.
Assim que eles responderem meu e-mail, eu encaminho para vocês. O que acontece? Acho que vocês perceberam que o município não tem poder judiciário. Por que isso acontece? Porque os litígios do município são resolvidos pelo Tribunal do Estado. Todos os municípios encaminham para o Tribunal do Estado os seus conflitos e as suas necessidades de resolução jurídica. Ok? Bem, pessoal, foi isso que eu preparei para vocês hoje. Eu espero que consiga ajudar um pouco esse resumão para vocês fazerem alguns exercícios, para vocês verem como é que está se desenvolvendo isso ali nas provas dos vestibulares. Quanto à questão de Montesquieu, vou ser sincero, só achei uma questão ligeiramente diferente a Montesquieu na Unesp. Uma questão perdida. Isso foi na Unesp de 2016, foi no ano passado, mas faz muito tempo que não cai. FUVEST, Unicamp, faz tempo que eu não vejo. Enem caiu 2 anos, mas faz um tempinho. Ah, Letícia, quer dizer que não tem que estudar Montesquieu? Não, porque, como vocês viram, Montesquieu afeta as nossas vidas. Se a gente não soubesse o que são as divisões do Estado, dos poderes, a gente não vai saber como é que, por que existe o judiciário, por que existe o legislativo e o executivo, não é? A questão do presidencialismo de coalizão, eu sugiro que, para aqueles que se interessem, por favor, vão até o artigo do Sérgio Abranches, ele tem disponível na internet gratuitamente, chama-se Presidencialismo de Coalizão. E ainda para complementar, eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição do vídeo, de uma série de vídeos da Univesp, é um canal aqui no YouTube, e eles fizeram uma série de vídeos, uma playlist, exatamente sobre o Estado brasileiro, sobre a organização do Estado brasileiro. E são vídeos um pouco mais longos que os meus, são 6 ou 7 vídeos de 20 e poucos minutos, mas eles falam de uma forma bem mais completa. O que eu tentei aqui foi resumir um pouquinho do que os dois professores lá falaram, ok? O que eu puder ainda passar de exercício para vocês, eu vou postar no Google Drive. E se alguém tiver alguma pergunta, me manda uma mensagem ou posta aqui nos comentários, tá? Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, a gente falou muito de salário dos nossos representantes, não é? E só para vocês se lembrarem, e só para deixar talvez uma pulga atrás da orelha, eu gostaria que vocês se lembrassem que o salário mínimo para o estado de São Paulo, agora em 2016, aumentou muito. Nós estamos com um salário mínimo de R$1.000.